Me diga se é mentira o que eu vou falar aqui sobre você. Essa revelação é sobre você. E eu vou dizer que é revelação porque é uma verdadeira revelação. Me confirme se o que eu vou falar aqui procede. Se tem a ver com você ou não. Mas se não tiver a ver também, pode dizer assim: Roberto, tem nada a ver comigo. Pode dizer. Fale. Eu vou ler os comentários. Preste atenção. Me confirme se o que eu vou falar aqui é mentira ou realmente faz sentido. Que olham pra você e chamam você de metida. Dizem que você se acha demais. Tá pensando que é alguma coisa. Por onde passa, só quer ser o que não é. Confirme pra mim se o que eu estou falando aqui tem alguma coisa a ver com você ou não. Porque eu vou dizer, você decidiu ser uma pessoa na sua. Você decidiu ser uma pessoa silenciosa, sigilosa. Não é de muitas amizades e nem gosta de multidões, porque você já apanhou muito e isso lhe fez entender que não precisa de aglomerado para ser uma pessoa de bem com a vida. Você aprendeu a ser feliz na sua. Fale para mim. Fale para mim se eu estou falando uma bobagem, mentira, ou se é verdade. Se for verdade, nem coloca a palavra verdade, não coloca assim, glória a Deus. Porque quem está falando contigo é o dono do trono branco. E você tem se sentido às vezes até ofendido. Eu sei que isso não desce pro seu coração, mas tem hora que a gente cansa. Porque tem gente que olha com o olhar atravessado e acha que você é uma coisa quando na verdade nem sabe sua história. Você sofreu demais, chorou demais, apanhou demais e por isso você decidiu ser uma pessoa reservada, uma pessoa na sua. Me conta, eu falei besteira ou eu falei verdade? Eu não, Deus. O aviso de hoje é esse. Deixa eu falar. Você tem uma história com Deus. E isso importa. Pouca conversa. E a mensagem está entregue. Existe uma mulher de perto de você que não suporta nem ouvir sua voz. Essa mulher fica com muita raiva quando vê você sorrir, quando vê você em paz. E eu vou te explicar isso aqui rapidinho. Sabe por que é que essa mulher detesta tanto o que você fala, o que você faz, o que você diz? Sabe por quê? Porque ela gostaria muito de ter a sensibilidade que você tem com Deus. Tem gente que dá risada de você. E quando eu falo você, eu estou generalizando as pessoas que também têm essa conexão, essa comunhão que você tem. Tem gente que dá risada, chama você de boba, de besta, diz que isso tudo é invenção da sua cabeça. Pessoas que não conseguem entender o que Deus tem contigo. E eu vou te dizer, essa mulher, ela detesta você. O dia mais feliz dessa mulher é quando ela te ver triste. É quando ela te ver desanimada, de cabeça baixa. Para ela, o dia tá ganho. Olha para mim. A sua felicidade em Deus tem custado a tristeza de alguém. Porque tem gente que fica feliz quando vê você infeliz. E tem gente que fica triste quando vê você em paz. Se o preço for deixar essas pessoas tristes, porque você vai estar em paz com Deus, esse será o preço a ser pago. Deus vai continuar alegrando sua vida. Você não precisa se tornar uma pessoa triste e escura, uma pessoa sem Deus, sem luz na vida, por conta de gente que não sabe valorizar o que Deus entregou. Anota o que eu estou te dizendo. Ela tem se incomodado com sua vida, porque você é luz no meio das trevas. Tome posse e que Deus te abençoe. Eu pedi a Deus que lhe trouxesse para ouvir essa palavra hoje. E sinceramente, eu estava te esperando aqui porque Deus falou no meu coração que eu precisaria ministrar essa palavra para uma pessoa que precisa de um socorro muito urgente. E eu vou falar aqui que esse socorro nem é tanto sobre qualquer outra parte da sua vida, se não for primeiramente as muitas lutas que você vem enfrentando. Existem batalhas que nós travamos internamente, do lado de dentro, aonde ninguém enxerga, aonde ninguém vê. A sua história hoje, ela tem
uma aparência com a história de uma mulher que foi muito perseguida. O nome dessa mulher se chama Ana. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1, a Bíblia vai falar sobre Ana. Ana era uma mulher atribulada, uma mulher estéril. Mas a tribulação de Ana era exatamente pelo excesso de perseguição que ela passava com Penina. Penina era a sua adversária, era a segunda mulher do seu esposo Eucana. E Penina perseguia Ana constantemente, porque olhava para Ana e dizia: você não pode ter o que eu tenho. Você tem o amor de Eucana, mas eu sou a mãe dos filhos. E isso ia gerando um completo agitar na cabeça de Ana. O contexto vai dizer que era Deus. Foi Deus quem tinha fechado a madre de Ana. E quando eu comecei a ministrar agora, Deus já havia falado no meu coração assim: filho, você vai entregar a palavra hoje para uma pessoa que tem sofrido perseguições, humilhações, descasos e até mesmo tem passado conflitos dentro do próprio lar. Tu entende isso? É por isso que eu digo a você que eu não tenho dúvida. Você ouvir a mensagem hoje não foi obra do acaso. Não foi mera coincidência. Foi Deus que lhe trouxe. Porque Ele sabe exatamente as suas maiores necessidades. E hoje, como mensageiro de Deus, eu venho te trazer boas notícias. Algumas pessoas estão por perto às vezes, e algumas delas são pouquíssimas, porque para nos ajudar, nós contamos a dedo a quantidade de pessoas. Não é assim? Para fazer o bem, a gente conta a dedo a quantidade de pessoas que tem. Mas para querer nosso mal, eu vou até pular essa parte. E Deus falou no meu coração assim, que as pessoas que estão por perto de você, as que lhe conhecem de longe, de perto, algumas dessas pessoas até querem lhe ajudar. E no mesmo momento que sentem vontade de te ajudar, o próprio inimigo para esse desejo, bloqueia. É basicamente Deus dizer assim: Roberto, abençoa a vida de Maria. Digamos que você seja Maria. Abençoa a vida de Joana. E na mesma medida que eu recebo a ordem, o direcionamento, e eu me disponibilizo a fazer isso, porque precisa haver uma disponibilidade. Quando eu sinto vontade de abençoar, o inimigo trava. Fecha os meus olhos e tapa os meus ouvidos. Quando isso acontece, imediatamente, algo rápido, some o desejo, a vontade de fazer o bem. Algumas pessoas até tentaram te ajudar, tentaram comprar a sua briga, tentaram chegar com recursos. E não somente recursos físicos, mas recursos amigáveis, espirituais, palavras de consolo, e não conseguiram. Mas hoje, essa palavra vem para você como resposta e como consolo da parte de Deus. O Senhor manda te avisar que essa fase difícil, às vezes até dúvidas que você carrega na sua mente, às vezes até um certo indagar. Essa palavra indagar quer dizer questionar. Você sente um excesso de questionamento, você fica sem saber o porquê. Por que é que isso não aconteceu? Por que não deu certo? Por que não chegou? Por que não foi? Por quê? Porque uma série de porquês invadem sua mente. O Senhor manda te avisar que o tempo das dúvidas, ele já passou. Com muita propriedade eu lhe digo isso. E eu não sei com quem eu estou falando, mas eu sei em nome de quem eu estou falando. E é em nome de Jesus. Eu venho te dizer que o tempo das dúvidas já passou. O tempo das dúvidas foi embora.
Roberto, e a humilhação? Eu vou te dizer, junto com a dúvida, a humilhação também está passando. Só que lembre-se, existem humilhações que vêm para a nossa vida para nos ensinar. Não há uma que não venha para nos ensinar. Ou vem como ensinamento, ou vem como moeda de troco. Sabe o que é troco? Eu tenho 50 reais aqui e compro um objeto de 35. Quanto é o meu troco? 15 reais. Algumas humilhações são troco. Eu chamo de troco porque é o que você plantou na vida e a vida lhe devolveu. Mas existem humilhações que são ensinamentos. E essa que você está ouvindo agora na minha boca, que está passando, é porque ela veio para te ensinar. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, Ele me trouxe hoje como mensageiro para lhe dizer: esse tempo de humilhação, esse tempo de dúvida, ele está passando na sua vida. Eu sei que você não me escuta, não é porque não tem o que fazer. Eu confio em Deus. Hoje nós somos praticamente 9 milhões de pessoas em toda a internet. E eu não acredito que as pessoas que me ouçam por educação apenas. Eu não acredito que as pessoas que me ouçam, elas me ouvem apenas porque olham para essa cara cheia de olheira, essa testa com ruga, esse nariz largo, e achem que é bonitinho. Não. Tem que ter algo a mais. E eu tenho certeza que é Deus. É Deus quem reluz na minha vida. E eu sinto de Deus de te dizer que essa fase difícil vai passar. Às vezes a dúvida, ela atrapalha a fé. Mas esse tempo de dúvida também está passando. Você pode escrever aqui: o tempo da dúvida passou. E você se apegará àquilo que Deus te mostrou. E você viverá tempos de honraria debaixo da promessa de Deus. E honraria não simboliza prosperidade financeira apenas. Às vezes Deus nos honra com paz de espírito, Deus nos honra com um casamento abençoado, Deus nos honra com uma família obediente diante da presença dele. Tem muita gente que confunde prosperidade com financeiro e não é isso. Eu profetizo já que você viverá tempos de honra. Tempos de honra! Aleluia! Escreve aqui: honra de Deus na minha vida. Escreva. Escreva a honra de Deus. Honra de Deus na sua vida. Você toma posse? Já escreveu? Aleluia. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Não foi à toa. Não foi o acaso quem lhe trouxe. Foi Deus, como sempre. Deus me mandou hoje entregar essa palavra para você. E Ele disse que você precisaria ouvir. Está escrito no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus conhece as suas maiores necessidades. Deus conhece os seus momentos mais difíceis. E eu não sou uma pessoa que acredita no acaso. Eu sempre acreditei que quando Deus tem algo a falar conosco, Ele usa seja quem for, da forma que for, mas o nome dele é glorificado. E hoje, Deus me mandou entregar essa palavra aqui para você. Ele sabe o que você tem vivido. Ele sabe as lutas que você tem passado, as provações. Ele sabe a sua necessidade.
E é por isso que ele me entregou Ageu capítulo 2, versículo 8. O próprio Deus dizendo para você: minha é a prata e meu é o ouro. Sabe por que é que essa expressão é tão nítida na Sagrada Escritura? Porque Deus não precisa pedir emprestado a ninguém. Ele não é limitado. Ele não se deixa levar. Ele não é Deus que se molda ao homem, mas o homem quem se molda a ele. E ele me fez hoje entender que essa mensagem aqui, ela vai se aplicar ao seu coração. Porque ele sabe sua necessidade. Ele sabe o que você tem precisado. Ele sabe quais são as suas maiores dificuldades. E ele manda te dizer hoje que a glória da última casa será maior que a da primeira. Eu nem sei o que foi que desabou, que caiu, que foi levado da sua vida. Mas Deus me deu essa mensagem hoje e eu estendo minha mão. Se você já acredita nessa palavra, já começa a escrever aqui, eu tomo posse. Porque eu profetizo a bênção da restituição na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, aonde você estiver. Que haja restituição da parte do Todo-Poderoso. Só para entrar em concordância, já manda essa mensagem para mais alguém. E não esqueça, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Fecha a tua boca, não conta o projeto, aprenda a manter silêncio. O nosso maior problema, às vezes, é começar a soltar fogos por uma vitória que ainda é apenas uma ideia. Você lembra de José? José decidiu abrir a boca e contar o sonho para os irmãos. Assim que ele terminou de contar o sonho, o levante começou. O sonho era só o projeto, mas muitas pessoas não ficam felizes ou não se sentem felizes em saber qual é o teu projeto, em saber o que você projetou. Olha, só comemora depois que você executar. Tira primeiro do papel, coloca o projeto em prática e quando finalizar, aí tu acende os fogos e comemora. Mas enquanto não chega, boca fechada, fica em silêncio. Tem gente torcendo para que nada na sua vida dê certo. Tem gente torcendo para que você não tenha êxito, para que você não vença esse ano. Ou você acha que as pessoas vivem orando para que dê certo na sua vida? Nós vivemos em uma atualidade onde a sua derrota é a alegria de alguém e a sua vitória é o pesadelo de outros. Então anote o que eu estou te dizendo. Boca fechada. Tenha prudência. E eu não sou a primeira pessoa que Deus está usando para dizer isso. O aviso está entregue. Daqui para frente é com você e com Deus. Receba se quiser. Abre teu olho, viu, guerreira? Porque tem gente procurando o meio de te prejudicar. Tem gente procurando o meio de lhe prejudicar. E se não fosse necessário, eu não estaria entregando essa mensagem para você. Satanás já levantou pessoas que estão com o propósito de prejudicar a sua vida. Você sabia que algumas pessoas vivem o ministério de João 10:10? Se você não conhece, eu vou falar para você entender. E se quiser, depois pesquise na Bíblia Sagrada. João 10:10 está escrito que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E tem gente que está seguindo esse protocolo, procurando o meio de lhe matar, procurando o meio de roubar e procurando o meio de lhe destruir. E hoje Deus me colocou aqui para lhe dizer, fica esperta, fica atenta. Às vezes você acha que está tudo certo, você acha que está tudo uma beleza e não está. O aviso de Deus hoje é para você. Abre teus olhos, tenha prudência, porque o inimigo quer procurar um meio e um acesso para roubar sua paz, para roubar sua alegria. Mas Deus é fiel e manda te avisar. Fica de olhos abertos e atenta. Como disse Jesus, seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Vigia, toma posse.
Não passa o vídeo não, que eu quero fazer uma oração pela sua vida agora. Coloca o seu nome, coloque o nome da pessoa que você ama, ou o nome das pessoas que moram na sua casa. Eu quero fazer uma oração nesse momento. É melhor uma oração do que uma maldição, não é verdade? Então nós vamos orar agora. Coloca aqui o seu nome e o nome das pessoas que você quer apresentar. Pode colocar a família inteira. Coloca o nome dos amigos, dos inimigos. Nós vamos entregar todo mundo nas mãos de Deus. É o melhor lugar, ou melhor dizendo, é o melhor que nós podemos fazer. É entregar nas mãos do Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro, apresentando todos os pedidos que estão sendo feitos nessa oração. Que do alto da cabeça ao plantar do pé, essas pessoas que estão sendo apresentadas, meu Deus, elas sejam tocadas, elas sejam iluminadas, que os inimigos sejam colocados nos seus devidos lugares e que o teu nome, meu Rei, que o teu nome seja bendito, seja glorificado no livramento e na proteção. No dia de hoje, eu entrego essa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve aqui, eu tomo posse, e faz apenas uma única coisa. Manda esse vídeo lá para os teus status ou compartilha com alguém. É importante. Essa oração precisa ser reproduzida e eu sei o poder e o impacto que uma oração como essa pode trazer na vida de pessoas. Então compartilha aí, faz a tua parte, porque eu creio que Deus vai te honrar. Não somente hoje, mas para sempre. Você já percebeu tudo, não foi, guerreira? Já percebeu que tem gente estranha. Estranha contigo até no jeito de falar. Houve mudanças. Alguém mudou e não foi pouco. Uma frieza, não tem mais aquele penetrar no olhar, não consegue lhe olhar nos olhos. Sabe qual é o nome disso? Traição. Todo traidor não olha nos seus olhos. Todo traidor desvia o olhar. Se quiser desprezar ou achar que é mentira, é só nem terminar o vídeo. Mas eu vou falar isso aqui porque tem direção. As serpentes, elas não olham nos seus olhos. Elas fogem o olhar. Cuidado com a malícia. Cuidado com a covardia e com a traição. O aviso é de Deus. Que se eu fosse você, eu não desprezava. Tome posse e receba. Tem gente desviando o olhar de você, porque não consegue lhe encarar nem olhar nos seus olhos. Não. Sabe por que não te encara? Sabe por que não faz questão de olhar nos seus olhos? Porque é covarde. E os covardes que gostariam que você jogasse no time deles, não conseguem lhe encarar. Um covarde não consegue olhar o olhar de um verdadeiro. Uma pessoa que vive de covardia, ela não para. Ela não olha nos olhos. Pode prestar atenção. Toda pessoa covarde, quando você olha para ela, ela faz isso aqui. Ou ela vira o rosto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo se converterá em treva. E eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que faz tempo que não olha no teu olho, porque a maldade e a malícia estão no olhar dela. Mas sabe por que é que você vai continuar olhando nos olhos? Porque você vive na verdade. Jesus é a verdade. E Ele vive em você. Fique tranquila. Quem quiser desviar o olhar, desvie. Mas você vai continuar olhando no olho. Porque você é de Deus.